Por conta disso, né, eu demorei para me atualizar sobre o que aconteceu ontem com o Fábio Faria. Eu queria que você falasse para a gente, galera, exatamente qual foi a denúncia que o Fábio fez ontem, né, que tá mexendo assim, que o pessoal tá falando tanto assim. Tá bem estranho. A princípio, de bate-pronto, nem eu mesma, Ítalo, entendi direito, só fui colocar as coisas realmente no lugar a partir de hoje pela manhã. Porque a campanha que o Fábio Faria está se referindo, qual traz o montante aí da denúncia, é a campanha, é o horário eleitoral obrigatório, que é jurisdicional, né? Tanto nas rádios quanto na TV. Então, as rádios e TVs são obrigados a exibirem os horários gratuitos eleitorais. E pela denúncia do Fábio, algumas rádios, e num número bastante expressivo na região Nordeste, pelo menos até então, que eles puderam apurar, né, porque é uma quantidade de rádios imensa no Brasil inteiro, e eles estão fazendo meio que o processo na unha mesmo. Algumas rádios deixaram de veicular, dá ali um total de 154 mil inserções, algo aproximadamente em torno de 53 dias, se fossem assim, né, emendadas, 53 dias de propaganda eleitoral gratuita, juntando todas as rádios aí que não veicularam. E que no lugar da veiculação da propaganda eleitoral do presidente Bolsonaro, foi veiculado a propaganda do Nove Dedos. Do Nove Dedos. Eu não sei por que não me causa nenhum espanto. Primeiro que esse povo não tenha medo do TSE, né? Porque o TSE anda tão austero, né? Ele anda tão assim, né? Bateu, valeu. Então, não tem medo do TSE e preferirem unânime, afinal de contas, devem nadar de braçada, devem ter nadado de braçada na gestão lulopetista em relação às verbas públicas, né, para divulgar os feitos aí do governo que desgraçou o Brasil. Então, o Fábio trouxe essa denúncia, tem uma empresa terceirizada contratada para fazer todo esse levantamento, e o que mais impactou todo mundo, além desses dois pontos que eu comentei aqui, primeiro das rádios terem feito sem medo nenhum do TSE, e segundo, a possibilidade delas terem, né, participado do governo lulopetista, foi a resposta célere. Eu nunca vi tanta celeridade na minha vida, Ítalo. Nunca vi tanta celeridade. O TSE, imediatamente, ontem à noite mesmo, se pronunciou, trazendo para a população e para os responsáveis pela campanha do presidente Bolsonaro dois vereditos. Primeiro, este documento é apócrifo e não oficial, o documento que o Fábio Farias apresentou da auditoria que a empresa fez, segundo o TSE, ele não é válido, tá? Igual um tal de método de Benford aí, que é válido em tudo quanto é tribunal do mundo, mas aqui no tribunal daqui não é. E o senhor Alexandre deu outro aviso, né? Você tem 24 horas para apresentar as provas do que você denunciou, porque senão o processo vai virar-se contra você, notícia caluniosa e todas aquelas cositas mais. Então, o que está causando todo esse furdúncio é isso, Ítalo. Inclusive, tem uma matéria trazendo, né, as aspas do texto do ministro, que diz assim, tal fato é extremamente grave, pois a coligação requerente aponta suposta fraude eleitoral sem base documental alguma, o que, em tese, poderá caracterizar crime eleitoral dos autores, se constatada a motivação de tumultuar o pleito eleitoral em sua última instância. Os fatos narrados na petição inicial não foram acompanhados de qualquer prova ou documento sério, limitando-se o representante a juntar um suposto e apócrifo relatório de veiculações em rádio, que teria sido gerado pela empresa Audience Brasil Technology. Foi isso que ele alegou no despacho, tá? E a gente tem aí grandes possibilidades de ter problemas,
com esta denúncia, já que o documento que uma auditoria que foi contratada para fiscalizar aí essa distribuição, o documento que essa empresa gerou foi considerado ilegítimo, apócrifo e documento suposto. O texto já é esculachante por natureza. Suposto documento. Mas espera aí, é suposto porque ele só disse que existe um documento ou ele apresentou? Não, ele apresentou, mas ainda assim a pecha, a designação que o ministro deu ao documento é de um suposto documento. E até que eu comentei hoje pela manhã lá com os meninos no Expressão Brasil, é do apócrifo. Queria saber apócrifo a quê, né? Apócrifo é tudo que não é oficial. Pelo que me consta, esse documento é o documento oficial que a empresa gerou, a empresa contratada. Mas não sei, de repente, os ministros das mais altas cortes deste país, né, de todas as instâncias, só reconhecem a sacralidade de um documento se for gerado por eles. Ítalo. Ítalo? Jesus, o Ítalo caiu? Gente, estamos aqui. Deixa eu ir dando boa tarde para vocês. Deixa eu ver se o Ítalo consegue voltar. Voltou. Tá. Você tá, doutora Vera. Opa! Tive um pequeno problema aqui com a internet aqui, acabei não conseguindo acompanhar, né? Bom, enfim, eu li um pouquinho, ouvi um pouquinho do que você falou, Val, mas pelo que eu entendi, então foram inserções obrigatórias que deveriam ter sido passadas na rádio, né? Que não foram passadas, foram averiguadas por uma empresa de auditoria, né? E segundo o TSE, ele já correu, já falou assim, não tem nada sério aí. Mais ou menos. O cara fez, o Fábio Farias fez a live quando? Ontem à noite. Sim. O cara passou a madrugada ali no relatório, será? Uhum. Cara, que coisa ridícula. Que coisa mais ridícula. Não, e as definições que eles deram, suposto documento. Mas o documento existe ou não existe? Ele querendo se referir ao teor do documento, ele usou o termo suposto documento. Gente. Não, é difícil, né? É bem difícil. Então, assim, e isso tudo corre o risco agora. Ele acabou de dar 24 horas para a campanha do presidente apresentar as provas, mas a prova não pode ser suposta, não pode ser apócrifa, o documento apócrifo. Então, o que eu estava comentando com o nosso pessoal aqui é o seguinte, parece que o TSE só encara, só reconhece sacralidade de um documento se for redigido por eles. Porque se for, por exemplo, por uma empresa oficialmente contratada para gerar relatórios, aí ele não reconhece, é apócrifo, não tem. Não tem fé pública, não tem sacralidade, não tem nada. É apócrifo, documento apócrifo. É apócrifo. Não, ele não sabe o que significa apócrifo, pelo visto, né? Não sabem. Por isso que eu usei o termo sacralidade. Sacralidade, exato, né? Apócrifo não é algo falso. Apócrifo é algo destituído de autoridade. Ora, a autoridade, ela se consegue de acordo com quem é o autor da coisa, né? Então, a autoridade vem de autoria, né? Então, se eu digo, por exemplo, se eu falo para vocês, olha, sei lá, meu quarto tem uma poltrona no meu quarto. Eu tenho a autoridade, porque eu estou dizendo isso. Eu tenho autoridade por ser o autor desta frase, né? Então, assim, a autoridade ela só vale em si mesma em questões de teologia. Só em teologia vale a autoridade por si mesma. Entendam isso uma vez por todas, né? Só em teologia vale a autoridade. Importa quem diz. Por quê? Porque aquilo que se diz está fora
enfim, aqui existe fora da capacidade do ser humano de ver, né? De experimentar pelos sentidos, de testar pelos sentidos. Exatamente. Só na teologia vale isso aí. De resto, meus amigos, não tem autoridade por máximo. Um exemplo são os livros apócrifos de Enoque, que todo mundo conhece, ficou muito popular na internet, né? Acho que de uns 10 anos para cá. Por que eu uso o termo sacralidade? Porque os livros que compõem o compêndio da Bíblia, eles são imbuídos de autoridade e sacralidade, porque a igreja, num dado momento, através de concílios, determinou o reconhecimento de quem estava falando, entendeu? E, num segundo momento, óbvio também, o que estava se falando naqueles documentos, porque muita heresia também foi identificada. E o livro de Enoque, embora eu discorde, mas quem sou eu na fila do pão, o livro de Enoque ele foi considerado apócrifo, ou seja, ele não é sagrado, ele não é inspirado, ele não faz parte do compêndio. Por isso que eu tenho usado o termo sacralidade. Para o TSE, o que eles preferem, o que eles redigem é imbuído tanto de autoridade quanto de sacralidade. O resto é apócrifo. Gente, isso é muito grave. Lembram que eu sempre falo de um termo chamado teogonia? Teogonia, que é algo que vem se implementando nas altas cortes de vários países há mais de 10 anos, e há pelo menos uns 8 anos eu denuncio isso, que é o que? A divinização do judiciário acima dos outros poderes nos outros países. E agora eles estão chancelando essa denúncia que eu faço há pelo menos 8 anos, usando esse tipo de termo. É apócrifo. Gente, eu estou apavorada, Ítalo. Apavorada. Não, eu estou apavorado com a incapacidade do Alexandre de Moraes de perceber que ele está dando um tiro no pé fazendo isso. Porque, gente, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Vamos lá, vou botar aqui, porque eu preciso que vocês pensem muito carinho com o que eu estou falando, tá? Quando eu vou falar um negócio, parece que eu vou estar advogando que eu não estou, tá? Uma agressão física contra o Alexandre de Moraes. Não é disso que se trata aqui, tá? Estou pegando um símbolo. Pega o que aconteceu com o Júlio César. Pega o que aconteceu com o Júlio César, né? Quando o que aconteceu nele no Senado, a frase que vários senadores estavam lá esfaqueando ele disseram foi o seguinte: sic semper tyrannis. Sempre assim para os tiranos. Por quê? Na verdade, o que eles estavam dizendo, o que eles estavam fazendo era mais uma profecia do que uma afirmação de dever, né? Porque é natural que os tiranos, quando eles se arrogam direitos que não são deles, e isso é tirania por definição, independente de ser bondoso ou maldoso, ou dele fazer isso com a melhor das boas intenções ou com a pior das más intenções, né? Não é isso. Mas é natural quando o tirano faz isso, ele também perde a proteção natural que se dá pela ordem social. Porque ele rompeu com a ordem social. E no caos, meus amigos, é tiroteio. Tiroteio, qualquer um pode tomar o tiro. Né? De novo, tô falando figura de linguagem, tá? Isso aqui não é, né? Não tô advogando por nada, não, tá? Então, assim, o Alexandre de Moraes, quando ele começa a fazer esse tipo de coisa, meus amigos, é você tacar fogo no mato seco e dar uma volta. E voltar a ver o que vai acontecer. Meu filho, você perdeu o controle. Você perdeu o controle. Entendeu? É o que o Alexandre está fazendo. Ele está erodindo aos poucos a sua própria autoridade ao abusar dela. Isso é fato, gente. Isso é fato, desculpa. Aconteceu o que aconteceu, por exemplo, no domingo. Eu tenho uma opinião um pouco... Eu vou resguardar minha opinião a respeito desse assunto, tá? Eu não vou falar sobre esse assunto. Eu vou deixar para falar isso na segunda-feira, depois da eleição. Aí eu falo sobre esse assunto. Porque o que eu tenho para falar para vocês é bem grave, bem sério. Eu prefiro não falar isso agora. Tá? Mas...
Aquilo ali é a amostra. É a amostra grátis, meus amigos. É a amostra grátis, né? Então, eu não estou dizendo que aquilo deve acontecer. Estou fazendo uma análise. Eu sou um cientista, tá? É que nem quando você fala assim, quando você vai pular de um prédio, eu falo assim, você vai morrer. Você está desejando a minha morte? Está pregando a minha morte? Não, meu filho, eu estou te avisando. Antes o contrário, eu estou te avisando para você não fazer essa burrada. Entendeu? Então é isso. Eu estou, se alguma coisa, se as minhas palavras devem ser interpretadas de alguma maneira, que sejam interpretadas como um aviso de uma parte neutra. Um aviso de quem quer evitar o pior. Então, quando você faz esse tipo de coisa, você erode a própria autoridade, você não controla para onde vai parar aquilo ali. Você não controla para onde vai parar aquilo ali. Vocês acham mesmo? Veja o caso, por exemplo, do Maduro. Vou pegar um exemplo bem fora, assim. O caso do Maduro. Você acha mesmo que o cara gosta da vida que ele está levando hoje? Será que ele está feliz da vida que ele está levando hoje? Que ele queria estar num país, governando um país em destroços, né? E mal governando, perdendo, tendo que ceder metade do país dele para a Farc e a ELN, que é aliada, mas peronomútil, tá? É aliado, mas ninguém ali, né? Não tem amizade entre demônios, não esqueçam disso, tá? Entre demônios não há amizade. Você acha mesmo que ele quer essa vida que ele está levando? Ele quer ver o país dele daquela maneira? Né? Então, assim, não, óbvio que não. Mas ele perde o controle. Ele perde o controle. Hoje, o Maduro, eu já fiquei sabendo disso, tá, Valera? O Maduro, ele já tentou sair da Venezuela várias vezes. A Rússia e a China falam assim, não, senhor. Você tem dívidas a pagar, vai ficando aí. Entendeu? Ele já tentou várias vezes. Teve momentos em que ele achou que realmente ele fosse, né? O nego fosse pegar ele de verdade mesmo. Né? Assim, não, mas não, senhor. Você vai ficando por aí, meu amigo. Entendeu? E a dúvida se o próximo que assumisse no lugar dele, que não ia ser nenhum dos cupichas, pelo menos não naquele momento em que Bolsonaro tinha recém-assumido e Donald Trump estava disposto realmente a reconquistar a região para nós, a região de quem é de origem, naquele momento, quem assumiria não era ninguém dos cupichas, não. A China e a Rússia e o Irã, né? Por tanto que já investiram ali, iam ficar sem ter o retorninho do ourinho fácil, petrolinho fácil, e nego ainda sai por aí dizendo que quem tem interesse no petrolinho é os Estados Unidos. E aí, claro, né? Você fica aí, viu, filhinho? Fica aí que a gente precisa continuar construindo nossos portos, nossas bases e roubando as suas riquezas, já que a gente te dá segurança para ficar. Justamente. O pessoal assim, lógico que ele gosta de ver isso daí, ele é psicopata. Assim, gente, psicopata, mas não é burro, não, tá? Não é suicida. Ele sabe que estando lá ele corre muito risco. Corria mais, agora a coisa já pacificou um pouquinho mais pro lado dele. Mas ele corria muito risco. E eu falo para vocês, ele já tentou sair de lá. Eu tenho essa informação. Já tentou sair de lá e não conseguiu. Definitivamente não conseguiu. E aí? Né? Então, assim, Alexandre de Moraes, mesma coisa. Tá aí, né? Abusando. Vai chegar uma hora, meus amigos, entendeu? Que ele vai querer sair e não vai conseguir. Vai querer parar o que ele começou e não vai conseguir. E eu volto a dizer isso daí. Eu estou avisando, até com uma voz amiga. Tá? Que isso vai dar problema no futuro para eles. Diga lá. A gente conhece a trajetória, né, do Chandex ali, a gente sabe em meios não muito ortodoxos. Vocês viram o que a Carla Zambelli falou em plenário, vocês viram lá, tudo direitinho e tal. Então, a gente conhece bem a caminhada, mas ele nunca fez parte da cúpula que detém o poder. Ele é só um soldado, gente. Ele é um dos primeiros... de novo, o que o Ítalo falou, é só um aviso, e agora eu vou fazer só uma menção de exemplo. Numa situação de ter que entrar num embate e esse povo perder, na limpa de arquivo,
Os soldados são os primeiros, é como numa guerra. Os soldados, aqueles que vão para a linha de frente, porque vocês não tenham dúvidas, nós temos hoje pessoas ocupando cargos que têm grande poder decisório de coisas muito importantes para o país, para a sociedade. Esse pessoal é soldado de frente. Ele não é o general, ele é sequer o capitão. Ele só executa o que mandam, entendeu? Ah, você está defendendo ele? Não. A gente conhece bem a trajetória, como eu disse antes. Mas esta ferramenta que ele está servindo, entendeu? Tem um dono. E ele não está nem perto de ser dono. Ele é o soldado de frente. E no embate, se esse exército, se o exército deles for derrotado, amor, ele é o primeiro que dança. E se o exército dele for vitorioso? Ele vai ter que ser capacho o resto da vida, porque não vão dar poder a ele. E aí, quando ele disser, ou vocês me dão poder, ou eu vou abrir a boca, adivinha o que acontece? As gavetas são limpas assim. Então, ele é só uma ferramenta. Ítalo.